Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo interesse de vocês, pela participação. Eu estou aqui com o Luiz Matos, da B2E. Me chamo Felipe, sou diretor de parcerias aqui da Big Data Corp. Eu, antes de começar, queria saber se vocês me ouvem bem, se vocês estão vendo a tela de apresentação, estão vendo nossas imagens. Quem puder mandar um oi aqui no chat, eu agradeço. Bacana, parece que está tudo funcionando. Bom, já tem um monte de gente junto da gente aqui no webinário. Um prazer ter vocês aqui. E, de novo, nosso agradecimento. Luiz, dá um oi só para saber se a gente te escuta bem. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu te escuto super bem, te vejo bem também. Legal, vamos começar então. Bom, esse é o webinário onde a gente vai apresentar um produto novo no Marketplace da Big Data Corp, é o acelerador de vendas da B2E. Vocês devem estar estranhando, porque a divulgação falou que quem ia apresentar era eu e o Renato Magalhães, e não é o Renato que está aqui. Parece até uma versão mais jovem do Renato, Luiz. Não é o head comercial da B2E, mas é o CEO da B2E. Então, a gente está super bem representado. Eu já conheço o Luiz há algum tempo, conheço o Renato há bastante tempo. Então, Luiz, muito obrigado por participar com a gente. É um prazer ter você aqui para a gente apresentar para o público, ou seja, nossos clientes, quem segue a gente nas redes sociais. Eventualmente, acho que devem ter clientes também da B2E aqui, se eu não me engano. Não conheço todo mundo pela lista de participantes, até porque tem muita gente. Mas, para vocês conhecerem um pouco melhor a gente, eu me chamo Felipe Chaves, eu sou diretor de parcerias da Big Data Corp. Eu vim para a Big Data Corp faz mais ou menos uns 4 anos para construir áreas de parcerias. E, desde então, a gente vem desenvolvendo, principalmente o marketplace de dados, que é onde a gente disponibiliza produtos de outras empresas, produtos e dados de outras empresas, e comercializa através das nossas APIs, ou seja, nossos clientes da Big Data Corp têm acesso a esses dados e serviços através do marketplace de dados. Luiz, se apresenta para a gente te conhecer melhor. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Luiz Matos, eu sou o CEO da B2E. Tenho 45 anos, estou desde a fundação, né? Sou um dos founders. E agradeço o convite dos parceiros da Big Data para fazer a apresentação desse nosso produto. Legal, obrigado, Luiz. É engraçado, você tem a mesma idade que eu, mas você não tem cabelo branco, cara. Eu não tenho cabelo. Vamos lá. Para quem ainda não conhece a Big Data Corp, eu acho que muitos de vocês conhecem. Nós somos a primeira e a maior data tech da América Latina. Isso quer dizer que a gente está no mercado há mais de 10 anos. E a gente tem a forma como eu explico o que a Big Data Corp faz para quem não é lá muito versado em tecnologia ou em dados especificamente. Vocês podem pensar na gente como uma grande caixa de Legos, onde Legos são os dados, em que nossos clientes montam coisas incríveis. A gente distribui dados e serviços de validação de identidade, plugins e outros, que permitem que nossos clientes não só simplifiquem seus processos, melhorem a qualidade na tomada de decisões, façam enriquecimento, higienização de bases e, ultimamente, assim, tem sido algo muito comum, que eles suportem a criação de modelos de data science, estruturas de inteligência artificial, machine learning e tudo mais. É uma empresa super robusta, a gente tem clientes muito, muito grandes, praticamente todas as grandes empresas do país, de alguma maneira ou em alguma área, consomem dados da Big Data Corp. E o meu papel, o papel da minha área dentro da nossa estrutura, em parte é encontrar novos canais de distribuição para esses dados, ou seja, a gente entende que gera valor quanto mais empresas têm acesso a dados para melhores tomadas de decisão, mais ágeis e criação de novos produtos e assim vai, mas principalmente na criação desse marketplace, ou seja, trazer para dentro do nosso sistema dados e modelos e serviços que enriqueçam e que permitam que nossos clientes tomem decisões melhores. É nesse contexto que a gente integra esse serviço da B2E, o acelerador de vendas, e por isso que a gente está fazendo esse webinário e por isso que o Luiz está aqui. Então, agora eu vou abrir espaço para o Luiz falar sobre a B2E, para vocês entenderem por que é relevante e por que a gente está fazendo essa integração. Luiz,
Está contigo. Obrigado. Vamos lá, a B2E tem 10 anos, a gente fundou ela 10 anos atrás, e hoje ela é uma empresa referência em prevenção à fraude e motor de crédito, automatização de processos de crédito através do seu motor. Talvez uma das únicas empresas bootstrapping que trabalham de maneira relevante, seja no segmento de prevenção à fraude ou no segmento de automação de crédito. A gente tem grandes empresas no mercado que trabalham com fraude, grandes empresas que trabalham com prevenção à fraude, exceto as big. Aí, talvez a B2E seja uma empresa que trabalha de maneira relevante nos dois segmentos. Hoje a gente tem mais de 5 milhões de transações por mês e mais de 120 clientes entre essas duas torres de prevenção à fraude ou de análise de crédito. Ambas torres utilizam dados, né? Então, por isso a gente tem na Big Data um grande parceiro, onde a gente também é um consumidor de dados. Acho que você pode passar, Felipe. Aqui a gente se posiciona de fato como um líder em antifraude no segmento de lazer e turismo. Provavelmente alguém que está aqui já passou pelos nossos servidores, pois das 3 maiores companhias aéreas, a B2E é responsável pela segurança de 2 delas, né? Dos 3 maiores programas de fidelidade vinculados ao segmento de turismo, 2 delas confiam na B2E, né? Então, a gente tem um data lake bem relevante de operações de turismo, né? E a gente é uma referência bem importante em operações de automação de crédito para pessoa física e para pessoa jurídica. Muito bom. Eu esqueci de falar uma coisa. Quem tiver dúvidas, por favor, pode colocar no chat, que a gente ou vai endereçando ao longo da apresentação, ou no final, na hora que a gente abre para perguntas, a gente volta e lê as perguntas, tá bom? Bom, nós somos uma empresa que está totalmente adequada ao LGPD. Nossos servidores ficam toda a estrutura dentro da AWS. Nós somos também um Microsoft Partner, né? Estamos adequados ao LGPD, ao ISAE 3402, por conta de atender alguns clientes nossos que exigem essa certificação. Então, é um processo, a gente toma bastante cuidado sobre segurança de dados dentro da B2E e temos um processo bem robusto de segurança. Isso é parte do processo de vetting. Quem é parceiro da Big Data Corp passa por esse tipo de avaliação. A gente não quer colocar nem nossos clientes, nem a gente em risco. Então, quando a gente traz alguém, essas são informações relevantes e que são parte dos nossos critérios de seleção. Eu adoro esse slide, Luiz. Você tem um número gigante de clientes super interessantes. Fala um pouco da sua carteira. Você já deu uma dica. Turismo é uma vertical forte para vocês. Conta um pouquinho mais para a gente. Em prevenção à fraude e em automação de crédito, vocês vão perceber que nossa quantidade de clientes ela é bem plural, porque quando você trabalha no segmento de automação de fluxos de crédito ou de prevenção, você acaba atuando com muitos players diferentes, pois toda empresa que faz um cadastro, ela tem que fazer validação cadastral e análise de risco, né? Ou seja, as empresas que eventualmente recebem cartão de crédito, que a gente faz prevenção à fraude, ou empresas que abrem algum tipo de cadastro para PF, para PJ, também fazem essa análise de risco e análise cadastral. Então, por isso, a gente tem duas torres de negócio bem importantes. E aqui o número de clientes mostra essa pluralidade de operações. Então, aqui a gente tem clientes que fazem automação de crédito pessoa física, a gente tem clientes que fazem automação de crédito pessoa jurídica, a gente tem pessoal de rent a car, onde a gente faz a probabilidade de um carro ter ou não a apropriação indébita, alguns processos de cobrança. E como eu falei lá atrás, o segmento de turismo, a gente acabou tendo uma participação bem relevante na aceitação de cartão de crédito. Grande parte do mercado passa as operações confia na B2E essa demanda de segurança. Interessante. Vocês são maiores do que o acelerador de vendas. Esse é um ponto importante. Quem estiver
ouvindo a gente e tiver interesse em outros serviços, pode tanto entrar em contato com a gente cuida de fazer a ponte. Se a demanda for muito grande, eu cuido de pedir uma integração para a gente vender via Marketplace, mas a B2E também está disponível para atender vocês em situações de risco ou de motores de crédito. Inclusive, coisas interessantes, eu não sabia que no aluguel de um veículo fazia-se uma avaliação de inapropriação indébita. Tem um nome mais comum para isso, né? Chama apropriação indébita. É melhor não alugar do que alguém se apropriar. Então, faz todo sentido. Passa por um processo de prevenção, assim como no cartão de crédito e na concessão de crédito. É melhor não conceder um crédito e dar inadimplência do que efetivamente conceder. Eu vejo varejo e indústria nas empresas que vocês atuam também. O que vocês têm feito para eles, Luiz? Só de curiosidade mesmo. O varejo, a gente tem um número grande, por exemplo, de supermercados que têm a sua financeira e, através da sua financeira, eles fazem aqueles cartões private label para oferecer para os clientes dele. Inclusive, eles são a grande referência para esse produto que a gente vai apresentar, que é o acelerador. Eles precisam de velocidade e segurança, que aquela pessoa que está pedindo um cartão de crédito é ela mesma, ela está autenticada. Já a indústria, né, nessa relação B2B, toda indústria ela se relaciona ou com um cliente com varejo ou com algum distribuidor. Então, quando uma empresa vai comprar arroz na indústria, o supermercado é cliente da indústria e ele passa pelo mesmo processo de crédito que um cliente PJ passa com o supermercado. Então, a gente acabou participando de processos diversos dentro dos nossos clientes, seja no B2C, ou no B2B, ou no B2B2C. Né? Pô, eu tô instigando você aqui. Enquanto isso, mandaram uma mensagem para mim no WhatsApp dizendo é B2E, não é B2E. Ok, B2E. Obrigado, Natália. Um beijo para você. Mas vamos lá. Fechando, a B2E Group, no final das contas, em resumo, e aí acho que você pode fechar, é mais para qualificar vocês e para o povo entender o business. O fim da B2E ela é ajudar na automação do processo, evitando inadimplência. Naturalmente, nos nossos motores de crédito, a gente segue a orientação da política de crédito dos nossos clientes. Em operações de prevenção à fraude, a gente reduz os riscos, seja no onboarding, fraude digitais, ou no chargeback de cartões de crédito. Né? E tudo isso adequado às melhores práticas de segurança e o LGPD. Boa. Vamos lá, vamos falar do dataset do acelerador de vendas. Tá? Aqui a gente vai descer num escopo mais limitado, que é o que a gente está entregando através das nossas APIs, o serviço da B2E que está integrado na Big Data Corp. Aqui a gente vai tratar especificamente de pessoa física. Então, por enquanto, a gente ainda não fez a integração de avaliação de pessoas jurídicas. Se vocês que estão assistindo tiverem interesse, fiquem à vontade para cobrar isso da gente. Não é uma integração difícil, é fácil da gente colocar no ar, mas porque a gente está fazendo a coisa por etapas. De novo, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar no chat e no final a gente responde, ou se tiver a ver com exatamente o que a gente está falando, a gente segue e responde. A ideia desse acelerador de vendas é uma simplificação do processo de avaliação de risco de fraude com uma chamada simples da API. Então, o funcionamento dele e toda a forma como ele foi construído é muito, muito, muito simples. É uma chamada onde você entra com uma série de dados e você tem um retorno com um score, uma avaliação do risco daquela transação. Então, quando você... Deixa eu pular o slide aqui. Ele funciona do jeito mais direto possível. Você faz uma chamada do dataset do acelerador de vendas e ele retorna uma classe de risco. A classe de risco, no caso, vem em letras A, B, C e D, e ele indica qual é o nível do risco dessa transação. Eu queria perguntar para o Luiz aqui quais são aplicações comuns desse tipo de serviço. Então, é óbvio que quando você fala de processo de onboarding, análise de crédito, prevenção à fraude de maneira geral, mas, Luiz, conta para a gente alguns casos reais que vocês têm de clientes que estão consumindo, principalmente fora dos mais comuns, assim, quais são os casos, não atípicos, mas
não tão usuais que você tem desses datasets, desse serviço? Bom, a gente até construiu o acelerador para buscar uma uniformidade nesse análise de risco, né? Então, os dados que a gente solicita nos próximos slides a gente vai mostrar são dados básicos que conceitualmente toda operação cadastral ou de concessão de crédito solicita, né? E então, respondendo a pergunta, né, a gente tem muitos clientes de onboarding de pessoa física, de conta digital. A gente tem clientes de concessão de cartão private labels, ou seja, né, você tem um número grande de clientes. Todo cliente, quando vai fazer uma concessão para o cliente final, ele tem que garantir que aquela pessoa é ela mesma. E o que a gente percebeu é que vários gestores têm caminhos similares para chegar ao mesmo lugar, porém, cada um numa ordem diferente, cada gestor buscando uma fonte diferente, ou alguns deixando de confirmar algumas coisas que são importantes. O acelerador ele entrou justamente para fazer essa uniformidade e garantir que o mínimo possível para você identificar uma pessoa física seja realizado através dessa operação, e a gente transforma isso em classificações de risco, né? Mas geralmente, Felipe, são operações que envolvem algum tipo de cadastramento. Então, a gente tem uma série de contas digitais e uma série de concessão de cartões de crédito que fazem esta operação conosco. Bacana. Eu entendo que isso vai além de só confirmar se o dado está correto ou não, porque eu me lembro que a gente estava conversando, tem uma questão temporal e do número de consultas, então é um algoritmo mais elaborado do que dizer a informação bate ou não bate, é isso? Ele é muito mais elaborado, porque ele também avalia a recência, né, a quantidade, os vínculos, então ele faz uma varredura geral do que deveria fazer, porque muitas vezes a primeira solicitação parece ser boa, mas na hora que você vem com um velocity check e tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, começa a parecer diferente. Então, aquela operação que era boa em determinado momento começa a dar indícios, né? Porque a fraude você pode tomar no início de primeira, ou o excesso de recorrência de operações podem mostrar que tem alguma coisa diferente, né? Então, de fato, ele é muito mais elaborado que um batimento de dados. Ele percorre todo um trajeto para trazer essa segurança ao cliente final. Bacana. Muito bom. Queria que você falasse disso, porque acho super importante. Então, vamos lá. Diferenciais desse dataset são bastante óbvios, né? Primeiro, ele é direcionado para a redução de fraudes. Ele roda uma série de consultas em bases de informação e de dados para garantir o match dos dados, mas além, o Luiz acabou de explicar, a questão da recência e do número de chamadas e consultas ao mesmo CPF, ou consistência daqueles dados é algo que está sendo considerado. Ele traz agilidade e segurança em decisões que podem ser automáticas, então você pode parametrizar a sua operação para retornar ou para seguir de acordo com o score que você recebeu, sem precisar de avaliação humana ou outras informações. E ele tem uma garantia de dados cadastrais confiáveis, sejam dados que estão sendo servidos direto pela Big Data Corp, sejam de outros fornecedores e outras fontes que a B2E está consultando. Tá? Luiz, alguma coisa para adicionar aqui que vale a pena? Não, é exatamente isso, né? E a única coisa que eu adicionaria como ponto 5 é uma redução no custo, né? Então, você pode tratar de uma maneira... Tá no 2, tá no 2. Tá no 2. Você pulou. Fechou, você está completamente correto. Bacana. Como a gente falou, esse dataset, esse serviço retorna uma escala, uma classe de risco, indica um risco equivalente. Luiz, acho que vale a pena você explicar um pouco da lógica da construção da escala, já que vocês têm experiência nisso. Conta para a gente como é que vocês definiram. Isso. À medida que a gente recebe os dados da operação cadastral, a gente roda uma série de lógicas e algoritmos que, no fim, ela vai devolver uma classe de risco de A a D, né? A nossa intenção com este score, com esta solução, é indicar ao cliente quem de fato é baixo risco
e quem merece uma atenção especial, tá? Porque a nossa sugestão é que quem a gente classifica como A é alguém que tem baixíssimo risco de uma fraude de identificação. O B e o C, ele tem algum índice que mostra para a gente que deva ter um segundo fator de avaliação. Eu não estou falando um segundo fator de autenticação, mas de avaliação. Esse segundo fator de avaliação pode ser uma biometria facial, pode ser uma análise manual em algum telefone que vocês buscam, por exemplo, na Big Data, que é um telefone que está de fato vinculado a essa pessoa, né? Pode ser documentoscopia. E o item D é um que chama muito mais atenção. Geralmente, é quem tem algum tipo de problema bem relevante, a gente classifica como D, né? E qual que é o grande diferencial dessa solução? Geralmente, quando você faz processos de prevenção à fraude de cartão de crédito, você tem a variável resposta muito assertiva. É um chargeback, é fraude, sim ou não. O que você muda ali é o que é o chargeback de autofraude, né? Mas quando você fala de operações de onboarding, operações de crédito, você tem pouca confiabilidade na operação, na marcação da fraude. Ou seja, existem gestores que colocam quem deu cobrança como fraude, quem comprou para terceiro como fraude. Isso não é uma fraude de identificação, uma pessoa, ela mesma comprou para um terceiro. Então, a gente adotou abordagens diferentes para criar uma solução em que a gente indica com muita segurança quem é baixíssimo risco e indica com segurança quem deve ter uma checagem adicional. Ou seja, as duas pontas a gente elimina falando esse é muito bom e esse é muito ruim. O do meio, né, que é o médio risco, a gente sugere que tome ações adicionais. Tá? Esse é um diferencial. A gente procura não cravar que isso é fraude. Então, ele é um score ao contrário. A gente fala, esse é bom, esse toma cuidado e esse é ruim. Né? É um pouco disso que a gente quer atingir com essa solução. Grande parte do valor que eu enxergo no score de vocês é a simplicidade. A forma da leitura é muito simples. Na prática, e aí que fique claro, e é bom que a gente está gravando, está registrado, a gente nunca indica a tomada de decisão exclusivamente baseada em um indicador, ele é parte de um processo, mas o A é onde você tem maior grau de segurança disparado, ou seja, está tudo perfeitamente alinhado, as questões de recência, número de chamadas, isso não parece comprometer esse indivíduo no processo de avaliação. Você tem aí duas faixas onde você deveria assumir medidas adicionais para avaliar esse indivíduo, esse processo. E o último, você tem indicadores já muito ruins, muito degradados, onde talvez não valha nem a pena o tempo para avaliar, para uma avaliação mais profunda. Então, é uma leitura muito simples. O que você precisa para rodar esse dataset? O acelerador de vendas. Então, ele tem uma série de parâmetros obrigatórios de entrada, por óbvio, começando com o CPF, já que a gente está falando de pessoa física. Essa é a chave principal de consulta das nossas APIs de pessoas, da nossa API de pessoas. Se você não tiver o CPF por algum acaso, você pode usar outras informações e consultar outros datasets da Big Data Corp para chegar no CPF, mas você vai precisar dele para rodar o dataset do acelerador de vendas. Você também precisa fornecer nome completo, data de nascimento, endereço completo, e aí o logrador, o número, o complemento, cidade, CEP, ou seja, é uma informação completa, mas como o Luiz disse, isso é parte de um processo de cadastramento ou de entrada. O telefone, incluindo o tipo do telefone, e o e-mail, que é opcional, mas ele é super importante porque ele serve como mais uma camada de avaliação. E o retorno, como a gente falou, é uma classe de risco e um detalhamento dizendo se o risco é alto, médio, baixo e assim vai. Tá? Então, é muito direto, são relativamente poucos campos de saída, campos bastante simples de entrada, para que a B2E consiga rodar o motor de avaliação de risco do lado deles. Tá? Luiz, esqueci de alguma coisa, algo relevante? Não, tá perfeito. É isso mesmo. Aqui eu rodei um exemplo, e eu não posso revelar um indivíduo, porque a gente está gravando e eu não quero expor ninguém, mas o que eu fiz foi pegar um indivíduo conhecido e eu mudei algum detalhe na hora de fazer a chamada.
ou eu posso ter errado o número, ou eu rodei mais de uma consulta, eu sinceramente não lembro exatamente como foi. Mas é só para mostrar para vocês o retorno do JSON que você teria nesse tipo de consulta. Tá? Então, classe de risco, a descrição da classe e o tempo de retorno. O Davidson perguntou aqui, o tempo de resposta, Davidson, não é o dos mais curtos, assim, ele não tem uma latência muito curtinha, porque tem muitas fontes de dados e muito processamento do lado da B2E. Ele gira em torno, Luiz, me corrija se eu estiver errado, mas é alguma coisa próxima de 10 segundos, ou seja, quando ele roda bem rápido e alguma coisa relativamente simples, ele está rodando em 6 segundos, se eu não me engano, mas ele pode se estender um pouco mais. E aí eu posso até citar alguns exemplos. Eu tentei rodar uma informação de um menor de idade, meu filho, por um acaso. E aí demorou mais de 20 segundos e acabou me retornando um score muito ruim, porque não existe qualquer registro desse menor de idade disponível para ser consultado. Então, assim, esse é um caso super crítico de risco de fraude, porque podia ser alguém tentando abrir, por exemplo, uma linha de crédito com o nome de um menor de idade de 4 anos de idade. Tá? Mais perguntas, galera? O Davidson abriu aqui. Se alguém tiver perguntas, por favor. O Elias está perguntando se a gente tem algum dataset por geolocalização ou polígono de dados. Elias, me explica melhor o que você espera. Se a ideia é saber se um indivíduo que está sendo consultado agora, a localização dele, é isso? Ou restringir por uma região? Não, a gente não tem a forma de encontrar onde um indivíduo está no momento. Pelo menos não por enquanto. Eu vou deixar no ar. Espera aí, o Elias está dizendo que não é estar. É de onde ele está fazendo a consulta. Tá, Elias, a gente volta na sessão de perguntas e respostas, só para eu fechar essa etapa. O acelerador de vendas da B2E já está disponível para consumo, ele está listado na nossa documentação. Eu vou pedir para alguém do time compartilhar no chat o caminho da nossa documentação, caso possa, eu agradeço. Vocês vão ver todos os detalhes da chamada lá, mas ele é consumido literalmente como praticamente todos os outros datasets da Big Data Corp. Você aponta para a API do Marketplace, obrigado, Carol, indica que o dataset que você quer consumir é o da B2E, o acelerador de vendas, e lá você tem a descrição completa de como é que você faz essa chamada e aí você tem um retorno da avaliação de pessoa física. De novo, se vocês tiverem interesse em pessoas jurídicas, sinalizem para a gente, que a gente avança aí na integração com a B2E. Ok? Vamos lá. Perguntas. Eu sinceramente, não acho que teremos muitas perguntas, porque é um serviço muito direto, muito simples, muito claro, e boa parte é por isso que ele está disponível aqui, porque a gente enxerga valor nisso, mas sintam-se à vontade. Enquanto vocês estão preparando suas perguntas, eu vou voltar no Elias. Elias, eu sinceramente não entendi se a sua pergunta em que parte da consulta a localização do CPF influencia no retorno. Se você está perguntando se a gente entende de onde veio a consulta ou qual é o endereço que o indivíduo preencheu e cruza isso de alguma maneira, eu acho que a resposta é não, né, Luiz? Pelo menos do nosso lado, eu não tenho nada parecido com isso. Ele não está envolvido com geolocalização, a solução. Então, o Davidson tem interesse em saber sobre pessoa jurídica, legal, Davidson, e tem uma avaliação de score de CNPJs. Esse serviço, na prática, existe. Se eu não me engano, e aí, Luiz, você pode falar um pouco sobre pessoa jurídica, mas eu acho que a lógica é a mesma
de pessoa física, você preenche com as informações e retorna com o score. Exatamente. Desculpa, filho. Não, por favor. Dentro das nossas matrizes, a gente busca uma série de dados e retorna não somente o score, né, porque são várias variáveis, né, porque o score depende se a empresa, ela mesma, se os sócios são eles mesmos, se a empresa está naquele local mesmo, se ela tem um tempo ideal, né, então quando você coloca uma PJ, você tem mais variáveis para serem analisadas. Então, o que a gente traz são alguns outros produtos onde a gente faz esse dossiê da PJ, que no final ele acaba em uma recomendação de cadastra, não cadastra, concede crédito, não concede crédito, ou aceita ou não aceita. O fim é o mesmo, né? É um processo de aceitação quanto ao quão fidedigno são determinadas informações. Boa. Bacana. Davidson, eu acho que a gente deve ter respondido a sua dúvida. Se a gente não respondeu, depois a gente volta a entrar em contato e avança nessa conversa, tá bom? O João perguntou se é possível fazer um backtest com esse dataset. Luiz? É possível e grande parte do nosso sucesso vem de backtests. A gente geralmente encontra as fraudes dentro das bands de risco B e C, e a geralmente não tem, né? Então, estão todos convidados a realizarem backtest com a gente, que é muito bom para a gente. Bacana. A Carolina está perguntando como funciona o processo caso haja o CPK, em questão de documentação comprobatória, para auxiliar em processo de disputa. É o chargeback, né? Isso. Carolina, a gente tem uma outra solução para chargeback, porque quando você fala de chargeback, você envolve um cartão de crédito. Então, a nossa solução maior, que é o sistema de prevenção à fraude, utiliza-se do acelerador como uma das variáveis para efetivamente analisar uma aceitação de cartão de crédito e, no fim, responder sim ou não para você aceitar, tá? Agora, quanto a ele ser comprobatório ou não, isso depende muito do que o seu adquirente aceita como comprovação ou não. O que a gente batalha bastante e trabalha é para que você não venda e dê chargeback. Uma vez que deu chargeback, assim, o processo de disputa é um processo muito individual de cada adquirente, né? Vou te dar um exemplo. Quando você tem um chargeback, por exemplo, em companhia aérea, se nesse chargeback, que é uma venda 100% digital, ele talvez aceite quando a própria pessoa voa. É muito difícil quando eu faço uma venda, o Luiz solicitando uma operação com o cartão do Felipe para Carolina voar, que não tem jeito do pessoal aceitar mesmo, do adquirente aceitar essa disputa de chargeback, né? Então, o que a gente trabalha é para que você não tenha chargeback, para que você não receba, né? A comprovação da disputa fica muito a cargo de cada adquirente. Bacana. Tem uma outra pergunta do João aqui. Ele pergunta se a gente oferece personalização ou adaptação do score de acordo com as necessidades específicas do cliente. João, essa eu respondo. Na chamada do dataset, via Marketplace, ele segue um padrão e ele é uma consulta genérica de um serviço já estabelecido e com qualidade comprovada. Clientes que precisem de algum tipo de customização, a gente pode fazer a ponte com a B2E. Eu não sei se é parte do que o Luiz trabalha, e eventualmente, se for o caso, a gente pode pensar em desenvolver alguma coisa. Mas isso acho que tem a ver com o tamanho da oportunidade, né, Luiz? Porque... Exato. Ok. Legal. Carolina, eu que agradeço sua pergunta. Davidson, agradeço sua pergunta também. Elias, eu agradeço sua pergunta. Bom que você acha interessante. Mais perguntas, pessoal. A gente tem uns 35 minutos de webinário. Fiquem à vontade para perguntar. Se também não tiverem perguntas, está tudo bem. A gente segue, desliga o webinário, vai todo mundo responder e-mail e segue trabalhando, está tudo tranquilo. Eu acho que um ponto importante, enquanto a gente aguarda as perguntas, Felipe, boa noite, é que esse é um produto que ele é extremamente testado, ele roda em muitas operações, em muitas financeiras, e ele traz essa segurança do que a gente aponta como aprova automático ou faça uma ação adicional de checagem.
né? E isso pode fazer com que vocês administrem o custo de uma maneira mais seletiva, né? Então, ao invés de, por exemplo, ter biometria facial para todo mundo, você pode adotar biometria facial onde a gente aponta risco, né? Ao invés de você fazer um processo de checagem de documentação ou uma análise manual para todo mundo, a gente indica que faça na classe B e C. Então, ele acaba sendo um belo mitigador de custo, né? Porque Além geralmente de custo, acho que tem uma questão de fricção também no processo, né? tem uma questão de fricção, Se sem você dúvida. estiver trazendo a informação direto do novo cliente ou do lead, ou de alguém que está se cadastrando no serviço, se você reduz a fricção, teria um ganho difícil de medir, mas interessante. Tem uma outra pergunta aqui, Luiz, quais são as métricas que vocês usam? E acho que você não vai poder responder ela completamente, mas quais são as métricas que vocês usam para avaliar a eficácia do score? Não, acho que você pode responder sim. Isso, eu achei que ia perguntar quais eram as métricas internas que vocês estavam usando na avaliação, mas não, é só avaliar a qualidade do retorno. De uma maneira mais simples, o backtest ele vai mostrar qual o nível de assertividade do score dentro seja no impacto das operações e na identificação de fraudes. O melhor ponto para você investigar qual que é o nível de eficácia do score, efetivamente é fazendo um backtest, né? Porque aí muitas vezes você tem uma base sem vício, uma base viciada. Algumas vezes você pede para fazer um backtest, a pessoa pega só de fraudes, né? Então você pega uma base enviesada. Mas a exploração dessa eficácia, a gente convida efetivamente a fazer um backtest e a gente vai ter o maior prazer em mostrar para vocês todas essas métricas e o resultado que daria na sua operação se a sua operação estivesse no ar. Você está falando música para o meu time comercial, que eu sei que está aqui, ó. Então, vocês já viram, né? Vamos lá, tinha alguém digitando alguma pergunta aqui. Vamos lá. Em casos de BC, existe uma plataforma onde o cliente envia o documento e a análise é feita por vocês? Essa eu vou responder. Existem serviços da própria Big Data Corp que podem auxiliar muito no processo de validação de identidade e também na prevenção à fraude. A gente tem serviços de OCR treinados em documentos nacionais, e aí quando eu falo documentos nacionais, estou falando de identidade, CNH, documentos de classe, passaporte, ou seja, tem um número gigantesco, onde o nosso OCR, que é especificamente treinado para isso, não só consegue extrair as informações dos campos corretos, cruzar com as informações que a gente tem nos nossos bancos de dados, ou seja, saber se o nome da mãe do Felipe é Silvia ou não é, e assim vai, e retornar com a probabilidade de fraude de um documento. Além disso, a gente também tem um serviço de documentoscopia digital, que permite avaliar se teve alguma alteração da imagem, ou se houve troca de foto, edição do arquivo que foi enviado. Fora isso, a gente também tem face match, a gente também tem prova de vida, tem background check, ou seja, tem uma esteira que você pode construir para auxiliar na decisão e na avaliação de fraude. Eu espero ter respondido, essa foi boa pergunta, obrigado. Se eu for comparar o score de vocês com o Serasa, quais as diferenças eu devo encontrar? Ótimo. Os modelos do Serasa e da maioria dos birôs, eles utilizam muito a entrada, o CPF do cliente e a data, né? Então, ele acaba não se utilizando de informações informadas, né? Então, para você fazer um backtest no Serasa, provavelmente você vai, olha, esse é o CPF e essa aqui é a marcação do bom e do ruim. A nossa operação do acelerador, ele segue não só a lógica dos dados enriquecidos, que é exatamente o que o Serasa faz dentro da sua própria base, mas ele leva em consideração os dados informados, né? Fazendo de uma maneira simplista, eu falar que o Luiz é um cabeludo loiro, né? E eu falo, não, você está falando que o Luiz é cabeludo e loiro, mas ele é careca e barbudo, né? O Serasa não tem essa capacidade porque ele não perguntou para você quem é o Luiz, né? Então, a gente, como conhece bastante esse processo de concessão e prevenção à fraude, a gente fez um modelo diferente. Naturalmente, como você vai comparar, é o resultado que dá um player
e o resultado que dá o outro, mas as metodologias são diferentes. A gente, além de buscar informações internas, eu faço questão de utilizar o fraudador. Eu não quero... a maioria dos birôs, eles não perguntam o que os fraudadores falam. Eu quero ouvir ele. Olha, eu quero que ele fale qual que é o endereço que ele falou dele, qual que é o telefone dele, qual que é o e-mail, porque uma parte da nossa solução considera o match de dados. Nossa senhora, ele está falando que mora em São Paulo, mas todos os dados que eu busco dele estão lá em Belém. Será que quanto tempo ele está aqui? Né? Então, são variáveis diferentes para se construir. Naturalmente, quem vai explicar o que é melhor para você, João, é você fazer o backtest. Bacana, boa resposta. Deixa eu dizer aqui. Bom, obrigado. Eu espero ter respondido a questão das avaliações posteriores, nos casos B e C. Se você recebe documentos adulterados ou alterados digitalmente, a solução que eu mencionei, ela é 100% online. A integração é super simples, é feito por chamadas de API. Qualquer programador ou desenvolvedor consegue construir essa esteira de um jeito bastante simples, como praticamente todo o consumo dos dados da Big Data Corp. E aqui eu não estou tentando sobrevender nada, literalmente porque a forma de conexão e distribuição dos dados é feita para ser simples e servir com a maior velocidade possível, o menor custo de integração. Vamos lá, pessoal, mais perguntas. Ainda sobre a pergunta da Carolina... Vai, Luiz, diga. Quando você menciona ali identidade e cartão, né, essa é uma prática comum do pessoal de turismo, que eles recebem o cartão antigamente, ainda hoje chama-se assinatura em arquivo, né? Então, acho que a melhor solução, efetivamente, para você evitar o chargeback, que nesse caso ela está falando de cartão, é você passar pelo antifraude, que tem uma série de lógicas e esses algoritmos e lógicas fazem com que você não venda para cair em chargeback, né? Então, todo esse trabalho de documentação foi o que o Felipe explicou, mas quando você passa a envolver cartão de crédito, e não é nem bom passar dados do cartão, foto do cartão, né? Então, o ideal é que você passe por um antifraude, e a gente, na B2 tem bastante experiência nesse segmento de turismo. Está convidado, Carolina, a bater um papo com a nossa equipe de vendas. Bacana. Vamos lá, só para registrar, eu respondi, alguém pediu o link de consulta, eu compartilhei a documentação para consultar esse serviço. Você precisa hoje ser um cliente da Big Data Corp, e lá na própria documentação tem uma forma de você testar, se quiser. Tá? Tem uma pergunta aqui. As amostras que vocês utilizam para criar o score são heterogêneas ou existe um fit melhor com alguma classe social? De repente, classe C e D, por exemplo. Boa pergunta. Você tem alguma visibilidade ou alguma avaliação de como é que está distribuído? Classes normalmente mais populares têm alguma dificuldade nesse tipo de avaliação? Conta para a gente, Luiz. Geralmente, as classes mais populares têm mais dificuldade na localização, a gente percebe, né? Uhum. Mas o score ele foi construído de uma maneira heterogênea, mas a solução do acelerador ele é um score e uma série de lógicas, né? Então, ali existe as informações, as lógicas básicas que toda a empresa deveria tomar por trás desse score para efetivamente identificar um cliente. Então, além dela ser heterogênea, existe as best practices por trás, né? O que você nivela o CPF e todas as classes sociais, né? Todo mundo tem CPF, todo mundo tem localização, todo mundo tem endereço, todo mundo tem telefone e todo mundo tem e-mail dependendo do business, né? Se for um business de presencial, você não precisa de e-mail, né? Então, a ferramenta, ela soluciona bem possíveis distorções. Bacana. Boa resposta. Ela agradeceu. Não sei se você está vendo, mas estou vendo aqui. Agradeceu. Obrigado você, Daniel, pela pergunta. Tem alguém escrevendo? Vamos ver a próxima pergunta. Sem pressão, gente. Vocês podem ficar tranquilos. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui. Então,
A Mônica elogiou a nossa apresentação, bacana. Ela pediu para enviar o link com a apresentação online, que teve alguns pontos que ela gostaria de rever. Boa, a gente vai, esse webinar está sendo gravado e a gente vai compartilhar nas nossas redes, e a B2E vai compartilhar também depois nas redes a gravação e o link para a apresentação. Eu não sei se a gente manda a apresentação em si, não tenho certeza, mas se for possível a gente manda, não tem problema. Tem uma outra pergunta. Caso seja feita alguma compra para terceiros, como é feita a ligação entre as duas pessoas? Eu acho que eu sei a resposta, mas... Se você quiser falar, vai. Não, eu acho que não é feita, na verdade. A avaliação que está sendo feita é do indivíduo que está ou assinando um serviço, ou se cadastrando num serviço, ou realizando uma compra. Ele se coloca em risco ao compartilhar cartões ou o cadastro dele se ele estiver realizando isso para um terceiro. Pelo menos é como eu enxergaria, Luiz, mas me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Você tá completamente correto. Se a gente olhar dentro da operação do acelerador, um cadastro ou uma concessão de crédito, você olha individualmente a pessoa que está solicitando. Talvez a pergunta da Carolina tenha relação com o cartão de crédito. Talvez seja isso. Uhum. Se for isso, aí você tem 3 tipos de business envolvido na análise de prevenção à fraude. Ou é uma entrega física, ou é um voucher de uma retirada, ou é o uso de um produto, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando você, de novo, né? Se você está fazendo uma compra no e-commerce, a gente precisa saber onde está entregando, se aquele endereço faz sentido para você, se aquele endereço está vinculado a você, se aquele cartão de crédito é seu, se aquele valor tem a ver com o seu perfil, né? E cada tipo de business você tem uma. Se você está fazendo uma operação de aéreo, quando que você vai voar, quem que vai voar, quem é o dono do cartão, qual é o trecho, tem relação com vocês, ou seja, se for para esse sentido de prevenção à fraude, tem algumas outras variáveis, né? E se for simplesmente de uma abertura de cadastro, é o que o Felipe falou, você está avaliando somente o indivíduo. Isso aí. Então, acho que isso fica um pouco mais para frente. A Carolina confirmou, de fato, é uma questão de viagens, pessoas e passageiros, hotel e aéreo, e a troca de vouchers e envios por e-mail. Eu entendi isso. Quando envolve terceiro, você está falando de prevenção à fraude de e-commerce ou aéreo, né? Bacana. Tem uma pergunta aqui, se vocês possuem métricas de abrangência do score, no sentido de quantos % das respostas é possível obter, ou para todo CPF sempre haverá uma resposta. Cobertura, acho que é a cobertura do score. Cobre 100% dos CPFs, Luiz? Ou existe um grupo, alguma parte da amostra em que o score acaba não retornando ou não tem dados o bastante para alimentar e assim vai? Ele cobre 100% dos CPFs porque a ausência de informações é uma variável importante para o score, né? Você tem, ou seja, existem CPFs com mais informações, CPFs com menos informações, e existem algoritmos de CPF que não são CPFs. Uhum. Ou seja, a ausência de informação é um subsídio para a gente decidir, provavelmente negativamente. Então, cobre 100% sim. Certamente é o caso do Felipe consultando o filho dele. Exatamente. A ausência de informações degrada o score, porque um indivíduo de vida econômica ativa e normal deveria ter informações disponíveis para uma avaliação. E eu já ouvi relatos de pessoas que compraram com filhos de 4 anos. Não, eu já ouvi também. Por isso que eu fui testar, para saber se eles iam pegar. Não passa. Deu certo, vocês pegaram, foi bom. Não passa. Vamos lá, mais perguntas. A gente agora está ficando apertado, não apertado no tempo. A gente ainda tem mais um tempinho, mas quem tiver mais perguntas, fique à vontade para fazer. E eu quero aproveitar e agradecer a participação, porque eu sinceramente achei que ia ser uma sessão de poucas perguntas, mas estou gostando de ver, são perguntas interessantes demais.
Tem alguém escrevendo? Vamos lá. Legal, Thiago. Obrigado por ser nosso cliente, eu espero que a gente esteja te servindo bem. Você consegue testar pelo caminho que eu compartilhei com você, que é o da documentação, ou você pode rodar chamadas direto pela API. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o atendimento ou principalmente com o comercial, com o Customer Success que atende a sua conta. Se não, escreve para a gente encontra um jeito de te guiar e te direcionar, tá bom? Não precisa agradecer, é um prazer. Gente, vamos lá. Eu vou aproveitar agora que a gente já apresentou as duas empresas, já apresentou o produto novo que a gente está lançando, já tirou boa parte das dúvidas e quero vender meu peixe. A área de parcerias vem fazendo um trabalho super bacana na Big Data Corp. Como eu disse, a gente tem 2 grandes desafios. Aumentar os canais de distribuição dos nossos dados para servir a mais empresas e a mais clientes, para que eles tenham acesso a informações melhores para tomada de decisão. E, do outro lado, enriquecer o nosso marketplace com novos produtos e eventualmente, serviços que tragam valor para a cadeia. Se você ou sua empresa enxergam interesse nesse tipo de iniciativa, entre em contato com a gente, parcerias.bigdatacorp.com.br. Vai ser um prazer conversar, conhecer um pouco melhor o seu negócio e tentar entender se existe um caminho para a gente trabalhar junto. Luiz, suas últimas palavras no nosso webinar. A gente vai continuar falando, mas conta para mim suas últimas palavras de encerramento. Eu agradeço aí a oportunidade desse bate-papo. Agradeço aos participantes. Deixo aberto o canal de contato da B2E para qualquer participante que precisar conhecer mais sobre a empresa e efetivamente explorar essa parceria junto com a Big Data. Acho que a gente vai colocar mais produtos depois nesta parceria e vai ser um prazer receber informações e como a gente pode ajudar os clientes através dessa parceria com a Big Data. E, Felipe, um agradecimento especial a vocês. Bacana. Gente, eu quero agradecer aos times que fizeram essas coisas todas acontecerem. Então, os times técnicos da B2E e da Big Data Corp cuidaram da integração, os times de marketing que montaram a apresentação bonita e prepararam o conteúdo para a gente apresentar aqui, fizeram a divulgação e trouxeram vocês até aqui. Agradecer vocês que dedicaram tempo para conhecer um produto novo que a gente está disponibilizando e que pode servir melhor aos negócios de vocês. Muito obrigado. Sigam ligados nas nossas redes sociais. A gente vai compartilhar em breve gravação e mais informações sobre o evento. Muito obrigado. Boa semana a todos.